Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma live. Nessa terça-feira, nós vamos falar sobre como utilizar a tua autoestima para combater, para aprender a lidar com aquele familiar tóxico. Olha só, primeiro é muito importante nós entendermos o que é um familiar tóxico, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer essa identificação. Muitas vezes a gente passa um pano pro familiar e ele é tóxico e a gente não quer reconhecer isso, né? Por ser da família e tudo mais. E muitas vezes a gente, na verdade, reconhece e acaba estimulando esse contato, estimulando este comportamento. E às vezes a gente exagera também, às vezes não é um familiar tóxico, só está num mau momento ou com um comportamento inadequado. E tudo isso a gente vai falar aqui para você poder identificar de fato quando é um familiar tóxico, quando que a gente deve fazer alguma coisa para poder modificar aí esse tipo de relação que fica uma relação muito disfuncional. Então, olha só, muitas pessoas acabam crescendo em uma família mais tóxica, né? Muitas pessoas acabam crescendo em ambientes que nós chamamos de ambientes disfuncionais, tá? Essas pessoas, elas muitas vezes, elas nem se dão conta disso. Elas não se dão conta porque aquela é a realidade. Então, se você aí cresceu num ambiente onde os pais brigavam muito, ou brigavam muito com você, ou faziam se sentir muito culpada e responsável por muitas coisas, né? E aí, quando a gente fala de família tóxica, imediatamente, a gente imagina pai, mãe e às vezes irmãos, né? Só que quando a gente fala de familiar tóxico, de família tóxica, gente, nós estamos falando de qualquer familiar. Pode ser sim um familiar um pouquinho ali mais distante. Pode ser sim um familiar ligado a um tio, a um primo, uma prima, um avô, uma avó, tá? Então, quando a gente fala em família, não estou falando só na primária. Eu estou falando na secundária e até terciária. Tá legal? Isso vale para todo o ambiente, vamos colocar assim, familiar. Voltando aqui, normalmente a gente cresce num ambiente e a gente vai entendendo que aquilo é o normal, né? Então, que aquela é a realidade. Eu lembro de quando criança ainda, próximo aos 3 anos de idade, 2 anos de idade, eu acho, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Morávamos ali em Botafogo, na época. E era apartamento, praia e já tudo muito moderno, né? Já tudo muito atualizado e tudo mais. E eu me lembro do meu pai contar, obviamente eu não lembro, né, exatamente todos os detalhes e tal, de que na época nós acreditávamos, eu e minha irmã, mas eu que já era maiorzinha, de que tomate, por exemplo, né, era fabricado pelo supermercado. Olha que coisa maluca, né? Como eu sempre ia ao mercado com os meus pais e já via o tomate pronto, e essa era a realidade que a gente tinha, e quando vinha visitar a família também era na capital, então também não tinha muito acesso a esse conteúdo, né? A gente entendia dessa forma. E aí os meus pais acabaram comprando caixotes, encheram a varanda do quarto deles, né? E a gente fez uma plantaçãozinha lá para manusear isso, para entender de uma forma diferente. Então vocês imaginem, se eles não tivessem feito isso, nós teríamos crescido com um conceito de modernidade bastante negativa. É lógico que com o passar do tempo eu ia descobrir que tomate é uma planta, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer e comportamento, né? Isso é um conceito que naturalmente a vida ia me ensinar. Mas e comportamento? Se as pessoas agissem de uma forma tóxica com a gente, se as pessoas brigassem muito, se as pessoas exigissem muito um do outro, se as pessoas condenassem, julgassem, cobrassem muito um do outro, nós íamos entender, por estar inserido naquele ambiente, como normal.
como aquilo é a realidade. Entende que nós vamos crescendo num ambiente que tem muito daquilo, aquilo passa a fazer parte do nosso dia a dia, passa a ser normal. Hoje eu moro aqui no interior e ver um morador de rua aqui, quando eu cheguei não existia, eu não me lembro. Hoje existe muito pouco, mas a gente começa a ver, gera um incômodo gigantesco. Só que em São Paulo é normal. Olha que coisa mais absurda, né? Você passa em São Paulo, é normal, você não tô dizendo que não doa, que não incomode, tá? Mas para a grande maioria das pessoas já virou algo normal. Então, percebam como coisas disfuncionais podem ser normais pra gente. Por isso é tão difícil identificar aí um familiar tóxico ou uma relação disfuncional, né? Normalmente, esse familiar, ele é muito difícil da gente se esquivar dele, justamente por estar inserido na família. Então, qualquer reunião familiar, ou às vezes dentro da própria casa, no dia a dia, você acaba se deparando com essa pessoa o tempo inteiro. E qual é o grande problema disso? É que a gente pode acabar comprometendo a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque você acaba criando neuras, você acaba criando crenças, você acaba criando comportamentos por conta da tua relação com este familiar. Então, a coisa mais importante da gente pensar prestem bem atenção nessa frase, que eu acho que é um dos pontos cruciais aqui pra gente. Os laços afetivos e de sangue não podem justificar situações tóxicas ou relações abusivas. Vou até repetir, eu até escrevi aqui para eu não esquecer, porque eu acho muito importante, né? Os laços afetivos e de sangue não podem justificar situações tóxicas ou relações abusivas. A pessoa tóxica abala a nossa estrutura e ela interfere, diretamente na nossa autoestima. Direto, é uma relação direta. Não tem ponte, não tem outro caminho. Por quê? Porque automaticamente esse familiar tóxico faz eu me sentir invalidada, inadequada, rejeitada, devedora, né? Então, esse familiar tóxico mexe comigo de tal forma que eu fico tão desconfortável que eu acabo afetando diretamente a minha autoestima. Então, assim, ó, pra gente identificar se é um familiar tóxico, nós temos uma lista aí imensa, né? Daquelas pessoas que tá sempre fazendo você se sentir devedora delas, né? Então, aquelas mães que ficam assim, porque tudo que você tem deve a mim, porque eu fiz tudo pra você, e bababá, bababá, de uma forma incisiva e tudo mais. Então, são uma série de comportamentos, né? Às vezes é um tio que chega e fala assim, e aí, já tá namorando? E aí, você não vai parar de comer? E aí, você tá engordando, hein? E aí, você nunca vai arranjar um namorado? E por aí vai, né? Então, esse também é um familiar tóxico. Aquele familiar que tá sempre precisando de ajuda. Ai, você me ajuda a pagar tal coisa? Você me empresta tal coisa? Você sempre assim, a gente sempre pensa, putz, é família, né? Vamos lá, vamos ajudar. Ai, de novo, tá dando trabalho, mas ok, é família, vamos lá, vamos ajudar. Outra característica de familiar tóxico, aquela pessoa que só liga para reclamar. Ou que quando você está num evento familiar, ela vai encostar em você para reclamar. Seja para falar mal de alguém da família, seja para poder reclamar das coisas que estão acontecendo com ela ou da própria família, enfim. Mas ela vai ficar apenas com um assunto negativo ali pesando na tua mente. Gente, esses são alguns dos exemplos. Quem tiver interesse, dá uma procurada lá no meu Instagram, existe um texto sobre isso, existe carrossel falando de tópico por tópico ali de familiar tóxico, porque a ideia aqui é a gente trazer solução nessa live e é muito importante que vocês identifiquem se é realmente um familiar tóxico e aí o que a gente faz para poder modificar isso? O que a gente faz para poder
modificar toda essa estrutura, né? Para que realmente possa fazer um movimento aonde a pessoa se posicione de uma forma diferente perante o familiar tóxico. E aí, um dos grandes movimentos que a gente tem para poder fazer, né, é um movimento aonde a gente começa a olhar um pouco mais para a gente do que olhar tanto para a outra pessoa. Entende? Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer um movimento de se enxergar, se posicionar melhor. Por que normalmente eu caio muito facilmente em uma relação com uma pessoa tóxica, né? Eu caio numa relação tóxica porque a pessoa normalmente não tá me dando espaço, ou eu não estou conseguindo espaço para olhar para mim mesma, né? E a partir do momento que eu faço esse movimento, eu acabo servindo demais o outro. O outro acaba fazendo um movimento aonde ele enxerga somente ele e faz com que vá me conduzindo para que eu enxergue também ele. E eu passo a não me enxergar, eu passo a não me ver enquanto pessoa, enquanto os meus desejos, os meus direitos. Então, por que isso tudo é muito complicado? Vamos lá. Primeira coisa, eu acabo tendo o meu holofote, e quem acompanha as minhas lives, quem já fez meu curso online, sabe a importância do holofote, né? No curso eu falo muito disso, que eu tenho aqui uma luzinha, não sei se vai dar para eu puxar, e ela tá virada totalmente para mim. Então aqui eu tenho uma iluminação voltada para mim. Quem está em destaque? Eu, né? E aí, quando a pessoa tóxica está na nossa vida, é como se eu fizesse isso aqui, ó. E eu viro o holofote para a pessoa. Perceba que eu já não tô mais em tanto destaque. Percebam como o meu holofote está voltado para o outro e não para mim. Quando eu consigo fazer um movimento de voltar o holofote para mim, eu volto a ter luz de verdade. Eu volto a conseguir conduzir a minha vida de uma forma mais plena, de uma forma mais satisfatória, de uma forma mais leve. E eu consigo me posicionar perante esse familiar. Priscila, então você está querendo falar para mim que a partir do momento que eu estou num movimento muito grande, né, de toxicidade, de relação desfuncional com algum familiar, eu não tô olhando para mim, eu só tô olhando para a necessidade dele, bingo, é exatamente isso que eu tô falando. O familiar tóxico, ele se coloca muitas vezes como um coitado, ou como dono da verdade, ou como sabe tudo. Enfim, ele sempre vai se posicionar de uma forma que ele vai ter razão. E que ele é quem precisa ter este holofote. Ele é quem precisa ter toda a atenção e ser servido, ou ser ouvido, ou ser atendido da forma que ele quer. E aí, o que nós, meros mortais, fazemos é servir, é atender, é dar o holofote que a pessoa tanto pede. Quando eu começo a trabalhar as minhas necessidades, ou seja, quando eu começo a alimentar a minha autoestima, aí sim eu começo a fazer um movimento de autoalimento. Priscila, o que é isso? Vamos lá. Eu começo a fazer um movimento aonde eu vou alimentando a minha autoestima. Opa, então se o holofote estava assim para mim, o holofote foi aumentando até eu conseguir chegar numa luz total a mim. E aí, se eu sou o destaque, eu vou decidir como me relaciono com essa pessoa. Tem algumas técnicas engraçadas que eu já falei em alguma live aqui e eu vou repetir porque é uma coisa muito funcional de se fazer, né? E realmente funciona. Então, assim, quando você tá numa relação familiar e é uma relação um pouco mais tóxica, normalmente eu sempre falo assim:
Olha, não é nenhuma falta de respeito você não querer ouvir aquilo que tá te agredindo, né? Que tá te fazendo mal, tá te agredindo de alguma forma. Porém, nem sempre a gente consegue sair dessa situação. Porque a gente fica numa saia justa ali, às vezes é um tio mais idoso, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Como levantar e sair no meio da conversa? E aí o que eu costumo dizer é assim, começou a te agredir, cria o plano B, cria um outro campo mental e vai para esse campo mental. O que é isso, Priscila? Se você estiver alimentando a tua autoestima, você não vai achar isso um desrespeito. Você vai fazer o quê? Você vai cantar. Você pode cantar mentalmente, elevar a tua energia para alguma música que você goste, né? Você pode resolver problemas mentais. Eu preciso fazer tal coisa, acho que eu vou fazer de tal forma, acho que eu vou fazer... E a pessoa tá ali falando e eventualmente você interage com a pessoa. O que eu tô querendo dizer? Holofote pra pessoa, quase zero. Holofote pra você, para suas coisas, total. Ou seja, você está interagindo, mas você não está alimentando esta pessoa com a tua energia. Você não está alimentando essa pessoa com o teu cérebro, entende? Com a tua atenção. Esta atenção, ela tem que estar voltada diretamente para você. Pra gente fazer isso, eu sempre bato na tecla aqui que nós precisamos alimentar a nossa autoestima, né? E um dos movimentos muito importantes, no meu curso online eu falo, são 6 pilares da autoestima. Lá eu explico direitinho como são cada um dos pilares e como trabalhar com cada um desses pilares. Porém, eu queria falar aqui da autoconsciência, que é quando eu começo a ter consciência do meu funcionamento. E aí, a hora que eu começo a ter essa consciência, eu percebo que as pessoas criam gatilhos para conseguir o que querem de mim. Percebam vocês, se você é mãe ou pai, né? A criança sabe exatamente como chegar em você e pedir alguma coisa. Não é verdade? Como conquistar alguma coisa. Nosso marido ou esposo ou namorado, né? Também sabe. O chefe também sabe, o par de trabalho também sabe, o amigo e o familiar. Ou seja, quando a gente vai tomando consciência, quando a gente vai trabalhando a nossa autoestima, a gente entende exatamente quais foram os gatilhos colocados dentro da nossa mente. Qual é a grande sacada? Quem não trabalha autoestima não sabe exatamente quais são esses gatilhos e como funcionam esses gatilhos. Quem trabalha a autoestima sabe aonde estão esses gatilhos e faz o quê? Interrompe. E aí você não está mais à mercê do outro e fica assim. Você está totalmente voltado para você, com a energia virada para você e você consegue trabalhar, lidar de uma forma mais adequada com este familiar tóxico e a relação deixa de ser tão disfuncional. Porque nem sempre a gente vai mudar o familiar. A gente precisa mudar a nossa relação que é estabelecida com este familiar. E, gente, nem sempre o familiar vai perceber que essa relação mudou. Porque às vezes muda só aqui. Às vezes muda o tamanho da importância que eu coloco. Às vezes muda o quanto eu deixo essa pessoa interferir em mim. Não obrigatoriamente no comportamento, entende? Ela muda muito aqui. Então, se eu faço esse movimento, eu vou quebrando esses gatilhos, vou me fortalecendo, vou ficando em destaque e, naturalmente, eu consigo me proteger mais dessas relações disfuncionais com esses familiares que muitas vezes são tóxicos. Então, Priscila está querendo me dizer que nem sempre eu mudando a relação, essa pessoa vai parar de ter esse comportamento, vai modificar o comportamento? Não obrigatoriamente. Às vezes ela é tóxica mesmo, às vezes é a forma que ela funciona, às vezes ela tá até travada nesse sistema, infelizmente, né? Onde ela precisa ser alimentada pelo outro. E não é o meu comportamento obrigatoriamente que vai mudar. Pode ser sim um gatilho para que a pessoa mude. Nossa, que bom seria. Mas nem sempre não podemos contar com isso. O meu trabalho tem que ser com a minha autoestima para que a minha mente se relacione diferente com essa pessoa. Logo, eu vou mudar a minha relação com essa pessoa. Ela vai deixar de ser disfuncional, não a pessoa vai mudar.
Acho que deu para entender, né? Que a ideia não é mudar ninguém. A ideia é nos modificar para nos alimentar, nos proteger e fazer com que a gente tenha relações mais leves, mais saudáveis e mais funcionais. Combinado? Muito obrigada com a participação de vocês aqui. Amanhã eu volto ao vivo. Nós vamos falar ainda sobre algumas coisas aí ligada à autoestima. Deixa eu ver aqui. Relacionamento de sucesso. Amanhã vai ser muito legal, eu espero vocês aqui. Quem não assistiu a minha entrevista lá na Giron, assiste, o link vai estar postado aí, que eu acho que vai ficar muito legal. É sobre a saúde mental, sobre o Janeiro Branco, muito, muito importante. Bora se cuidar, vamos junto, espero vocês amanhã, 12:10, hein? Obrigada pela participação, até lá!